Atenção ouvintes para o top de 5 segundos. Atenção ouvintes, nas cidades e nas comunidades rurais. Está começando agora o programa Voz Evangélica da Igreja de Cristo. Um programa feito para o Espírito, com a verdade que fere, o amor que redime e o Evangelho de Jesus Cristo que salva. Inspiração, edificação, compromisso com o ouvinte e a experiência de quem há 2 décadas tem compartilhado as bênçãos de Deus com uma região de audiência. Está no ar, Voz Evangélica da Igreja de Cristo, um culto em seu lar, uma bênção em sua vida. Se não somos bastante para muitos enfrentar. Web Rádio Voz Evangélica. Eu posso confiar, eu posso descansar. Jesus está por perto. A rádio do povo de Deus. Meu advogado é o meu Senhor. Ele me defende do acusador. A sintonia da bênção. Web Rádio Voz Evangélica. Tá na bênção. Web Rádio Voz Evangélica, aqui tá na bênção. Web Rádio Voz Evangélica, aqui tá na bênção. Eu tô na bênção, eu tô na bênção. Tô na Web Rádio Voz Evangélica. Eu tô na bênção, eu tô na bênção. Tô na Web Rádio Voz Evangélica. Web Rádio Voz Evangélica, aqui tá na bênção. Web Rádio Voz Evangélica, aqui tá na bênção. Eu tô na bênção, eu tô na bênção. Tô na Web Rádio Voz Evangélica. Eu tô na bênção, eu tô na bênção. Tô na Web Rádio Voz Evangélica. Web Rádio Voz Evangélica, aqui tá na bênção. Web Rádio Voz Evangélica, aqui tá na bênção. Eu tô na bênção, eu tô na bênção. Tô na Web Rádio Voz Evangélica. Eu tô na bênção, eu tô na bênção. Tô na Web Rádio Voz Evangélica. Graça e paz, povo de Deus. O programa Voz Evangélica continua. Para nós é um motivo de alegria estarmos juntos uma vez mais para bendizer e celebrar o Senhor. Você percebeu que nós estamos passando alguns vídeos, alguns clipes, hinos de louvor a Deus. E durante esses dias nós temos ministrado na palavra de Deus, nas cartas de Apocalipse, né? Cada uma das cartas. Nós ouvimos já de Éfeso, ouvimos também outras cartas, a carta de Esmirna, e que o Senhor continue falando ao seu coração através dessas reflexões. Muito obrigado pelos comentários que vocês têm deixado, a interação, né? Interagindo uns com os outros. Pode deixar aí o seu pedido de oração, que nós lemos os pedidos e apresentamos a Deus cada um deles, tá bom? Fiquem na graça, na paz de Jesus, não perca a palavra, os louvores, tá bom? Eu tenho certeza que você só tem a ganhar. E não se esqueça, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal e compartilha a palavra de Deus, para que outras famílias também sejam abençoadas com as ministrações, com os louvores, em nome de Jesus. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Clamarei,
e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tu és meu. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Em tua presença. Teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Para o mundo em conflito e desespero, Voz Evangélica apresenta a mensagem divina que desperta os corações adormecidos e sem esperança. Melhor dizendo. Apocalipse capítulo 2, a partir do versículo 18. Você que está com a sua Bíblia, nós estamos numa série de estudos, nós já estudamos outras cartas,
Nosso propósito é estudar as 7 cartas. Hoje nós estamos na 4ª carta à igreja em Tiatira, a partir do versículo 18 de Apocalipse, capítulo 2. Diz assim a palavra de Deus: ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido. Conheço as obras que você realiza, o seu amor, a sua fé, o serviço, a sua perseverança e as últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra você o fato de você tolerar que essa mulher, Jezabel, que se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticar prostituição e a comer coisa sacrificada aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse, porém ela não quer se arrepender da sua imoralidade. Eis que farei com que fique acamada e trarei grande tribulação ao que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos. Todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês segundo as suas obras. Digo, porém, aos demais de Tiatira, a todos aqueles que não seguem essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, não porei outra carga sobre vocês. Tão somente conservem o que vocês têm até que eu venha. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as governará, e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi a autoridade do meu Pai, e eu lhes darei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar. Pai, nós estamos gratos pelo privilégio de poder pregar a sua palavra uma vez mais a todos os corações. Senhor, a sua palavra, ela é viva, ela é eficaz. A sua palavra, ó Deus, nos confronta. A sua palavra, ó Deus, nos ajuda a entender a nossa situação e ao mesmo tempo, ó Deus, ajudar aqueles que necessitam. Que o Espírito Santo aplique a sua palavra nos corações, que vidas sejam confrontadas com o propósito da mudança, com o propósito, ó Deus, da santidade, com o propósito, Deus, da maturidade, rumo à maturidade. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Eu pretendo tratar nessa noite sobre o perigo da tolerância. O perigo da tolerância. Algumas curiosidades sobre a cidade de Tiatira, a nível de contexto, vale a pena ressaltar. A cidade de Tiatira, ela era a menor cidade da Ásia Menor. Ela não tinha nenhuma riqueza do seu comércio, ela não era rica quanto a sua política, nem muito menos até a sua religião. Claro que existia o paganismo na cidade de Tiatira, sem nenhuma dúvida. Mas o forte de Tiatira é que ela era uma cidade de produtores. Era como se tivesse pequenas fábricas, né? Era um grupo de pessoas, né? Pequenos sindicatos, por assim dizer, pequenos grupos de pessoas que produziam todo tipo de artes, né? Todo tipo de matérias-primas. Eles trabalhavam com algodão, eles trabalhavam com tecido, trabalhavam com tinturaria, com artes. E de Tiatira eles mandavam para as demais cidades da Ásia Menor. Ou seja, eles eram fabricantes, né? Eles fabricavam os materiais e vendiam para fora. Mas em Tiatira não era forte isso. Mas a questão do comércio em Tiatira, essa produção desses materiais, tinha um problema muito grave, seríssimo, que os cristãos tinham que enfrentar. É que quem fosse comerciante, né, quem produzia esses materiais, acredite-se que todos os fabricantes deviam fazer parte de algum grupo que adorava um determinado Deus. Ou seja, o que eles produziam, eles sacrificavam os ídolos, eles dedicavam aos ídolos,
eles faziam cultos aos ídolos, e quando eles vendiam seus materiais, eles faziam cultos de orgias, né? Exato. Havia as sacerdotisas, os sacerdotes, que incentivavam a prostituição, incentivavam a promiscuidade dentro da cidade de Tiatira. Então, para os cristãos na cidade de Tiatira era muito difícil. Como é que você vai vender os seus materiais se você não adora os deuses deles, se você não faz parte do comércio pagão, você não faz parte das orgias, que era quase que obrigatório todos os comerciantes participar, todos os fabricantes participar. Esse é o contexto de Tiatira, uma cidade devassa, uma cidade idólatra, e ela incentivava as orgias sexuais. Diante dessa cidade, o próprio Jesus Cristo, ele se apresenta da seguinte maneira, tá? No versículo 18, ele diz: ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo, e os pés semelhante ao bronze polido. Ele se apresenta a essa igreja com três características. Ele apresenta a sua divindade, ele se chama Filho de Deus, aquele que é Filho de Deus. Lembrando que esse título, dedicado exclusivamente para Jesus, mostrava a sua divindade, mostrava o homem Deus que esteve sobre a terra. Ele está dizendo à igreja de Tiatira: eu sou divino, eu sou Deus, Criador dos céus e da terra. Filho de Deus é uma prerrogativa unicamente para Cristo. E ele também diz: com os olhos como chama de fogo. Lembrando que isso nos lembra um olhar, meus irmãos, que sonda, um olhar que nada escapa, um olhar onde ele examinava toda a igreja. Um olhar com chama de fogo é como se ele dissesse à igreja de Tiatira: eu sei tudo o que acontece em vocês, dentro do culto, dentro da comunidade de vocês. Eu sou divino, eu vejo todas as coisas. Por isso que ele diz olhar como chama de fogo. É um olhar que pode consumir, é um olhar que sonda tudo o que acontece. Aí logo depois ele vai dizer: e tem os pés semelhantes ao bronze polido. Alguns têm o latão reluzente, né? Aonde representam a sua justiça, aonde representa, lembrando que um bronze polido é um bronze que foi passado pelo fogo, né? O bronze, não esteja pensando que você vai encontrar um bronze na natureza bonitinho, não. Para ser polido, ele foi queimado. Aí Jesus está dizendo: pois os meus pés é um bronze polido. É aquele que esmaga o pecado, é aquele que disciplina, é aquele que castiga. Quer dizer, é o Filho de Deus com o olhar divino, com o olhar investigador, que pune aonde houver um erro. Quer dizer, ele já se apresenta a essa igreja de uma maneira um pouco severa, né? O que nos aguarda nessa igreja, né? E ele vai dizer as virtudes dessa igreja. Interessante. Ele se apresenta assim, mas ele é um Deus que sabe as virtudes que a igreja tinha. Ela tinha 3 virtudes que a gente destaca, está aí no versículo 19. Ele diz: conheço as obras que você realiza, o seu amor e a sua fé. Já pensou? Era uma igreja amável, uma igreja que não perdeu a fé em Jesus Cristo, no Deus que ela acreditava, no Senhor ressurreto. Ela não perdeu a fé nesse quesito, nesse ponto. Ela amava aqueles que precisavam, ela ajudava aqueles que estavam necessitados, ela estava à disposição para ajudar aqueles que necessitavam. Quer dizer, era uma igreja amável, era uma igreja que tinha fé. Aí ele diz: o seu serviço e a sua perseverança. Era uma igreja que trabalhava e perseverava. Ou seja, era uma igreja viva, não era uma igreja morta, era uma igreja ativa. Se nós estivéssemos em Tiatira, com certeza nós perceberíamos o seu amor, a sua fé, o seu trabalho para com Deus. Como se não bastasse esse trabalho, essa perseverança de ajudar o próximo, a perseverança de amar a Deus e amar o seu próximo. Jesus vai dizer no finalzinho do 19: e as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Sabe o que é isso, irmão? Sabe que qualidade é essa? É crescimento. É uma igreja que estava crescendo, ela estava se expandindo de acordo com a sua fé, de acordo com o seu amor. Ela estava se expandindo e Deus está reconhecendo isso. Cristo Jesus, ele não é cego, pelo contrário, ele conhece a sua igreja de uma maneira singular, como nenhum outro, até porque a igreja pertence a ele. Essas são as virtudes de Tiatira: amor e fé, serviço e perseverança,
e um crescimento na obra de Deus. A gente louva a Deus por essas virtudes. Logo depois disso, meus irmãos, ele vai apresentar as falhas dessa igreja, o diagnóstico da igreja, como ela realmente estava, como ela estava aos olhos de Deus, aos olhos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele vai apresentar alguns pecados, e eu destaquei apenas os principais. Ele diz assim, versículo 20: tenho, porém, contra você o fato de você tolerar essa mulher Jezabel, que se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticar a prostituição. Aí ele continua, e a comer coisa sacrificada aos ídolos. Só nesse versículo aqui, há 3 falhas que a igreja cometia, a igreja de Tiatira. A primeira era tolerar, era aceitar uma falsa profetisa. Irmão, se existe uma falsa profetisa, é porque tem a verdadeira. Jesus não tem problema com a mulher que é profeta, que é profetisa, um homem que ensina a palavra de Deus conforme as Escrituras. Jesus nunca teve problema com isso, nem a igreja primitiva. O problema aqui é que a igreja de Tiatira, ela aceitava uma falsa profetisa ensinar no púlpito da igreja, ou seja, era uma desgraça. Sabe qual o nome que essa mulher recebe? Alguns acreditam que esse nome é fictício, né? É o nome de Jezabel, é igual a doutrina de Balaão, né? O nome fictício Jezabel, por que o nome fictício? Porque venhamos e convenhamos, irmão, quem é que ia colocar o nome de Jezabel em uma mulher? Mas as suas práticas eram tão devassas, nefastas, tão danosas para a igreja do Senhor em Tiatira, que o próprio Jesus chama ela de Jezabel. Vocês sabem quem foi Jezabel? Foi a esposa de Acabe. Acabe foi um homem frouxo, nos tempos de Elias, casado com uma mulher que era bruxa. Além de ser bruxa, era sacerdotisa de Baal, né? Onde perseguiu os profetas, matou muitos profetas. Ela fez o ecumenismo, ela juntou o culto de Baal com o culto do Deus vivo, Deus criador dos céus e da terra. Ela profanou o altar do Senhor. Essa foi a Jezabel, aonde os seus dias de vida foram horríveis, como diz as Sagradas Escrituras. Então Jesus está dizendo, vocês sabiam que essa mulher que está aí ensinando dentro da igreja, ela é uma falsa profeta? E a doutrina dela, sabe qual era? Primeiro era prostituição, exatamente. Olha, não tem nenhum problema vocês se prostituírem, Deus sabe da necessidade de vocês, tá bom? Pode se prostituir, não tem nenhum problema com isso. Aí Deus disse, como é que vocês toleram uma doutrina dessa? Como é que vocês toleram uma mulher com essa doutrina diabólica, satânica? Não permitam isso dentro da minha casa. A igreja é minha e ela deve ser santa, ela deve ser pura. O pecado não deve ser ensinado, não deve ser instigado, estimulado. Imagina ensinar no púlpito. Quer dizer, a igreja tem um erro: aceitar uma falsa profetisa, aceitar um ensino da prostituição. Terceiro erro da igreja era aceitar o ensino de comer comidas sacrificadas aos ídolos. Está aí no finalzinho, né, do versículo 20, ele diz, ela ensina a comer coisas sacrificadas aos ídolos. Como eu disse, comércio, né, os produtores de Tiatira, eles tinham que fazer um culto, sacrifício aos seus deuses, para poder vender as suas especiarias, vender os seus tecidos, suas artes. Só que a Jezabel, ela dizia assim, olha, pode participar do culto, pode adorar esses deuses, não tem nenhum problema. Qual o problema da gente ter um pé na igreja e um pé no mundo? Qual o problema com isso? Aí Deus está dizendo, eu não aceito esse acordo. Ou vocês são meus, ou vocês são de Satanás. Ou vocês me pertencem, ou vocês pertencem ao mundo. Não existe acordo entre Deus e o diabo, entre a igreja e o mundo, parceria. Pelo contrário, ou nós queremos ser santos como Deus exige que sejamos, ou nós devemos ser pecadores, como o próprio Deus diz. Quer ser santo, meu filho? Seja santo mais ainda. Quer ser pecador? Então seja mais ainda, não tem nenhum problema. Pode viver sua vidazinha, curta a vida do jeito que você quer. Aparentemente está tudo ok, aparentemente não tem nenhum problema, mas o preço do pecado, a Bíblia diz, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então Cristo combate esse pecado. Aí ele vai dar uma espécie de, como é que eu posso dizer, advertência. Ele apresentou as falhas da igreja, dessa profetisa, da prostituição, de comer
coisa sacrificada a ídolos. Aí ele mostra uma misericórdia. Olha como o nosso Deus é maravilhoso. Versículo 21 ele diz: dê-lhe tempo para que se arrependesse. Irmãos, a solução para uma igreja que aceita a heresia, o estímulo do pecado, a prostituição, a comida sacrificada a ídolos, é o arrependimento, meus irmãos. Cristo apresentou o pecado dessa igreja e está apresentando também a solução para isso. Ele está dizendo: eu dei tempo para vocês se arrependerem. A saída para quem tem uma vida de pecado é o arrependimento, é a mudança, é voltar para Deus, é pedir perdão pelas suas falhas e abandonar essas práticas nefastas que destroem a igreja do Senhor. Aí ele diz assim, versículo 21, estou em Apocalipse capítulo 2, versículo 21: dê-lhe tempo para que se arrependesse, porém ela não quer se arrepender da sua imoralidade. Irmãos, Deus não obriga ninguém a abandonar os seus pecados. Você abandona se quiser. Ele nos convence, Ele nos atrai pelo seu amor, por sua graça. Ele nos atrai de uma maneira extraordinária e inexplicável. Mas pode acreditar, se você quer viver em pecado, Ele não vai obrigá-lo a viver em santidade. Ele tentou convencer essa Jezabel a abandonar essa prática, deixar de se prostituir, ensinar a idolatria no meio do povo de Deus. O próprio Jesus disse: eu dei tempo para ela se arrepender. Algumas pessoas que vivem em pecado, algumas pessoas dizem assim: rapaz, Deus não faz nada, fulano está blasfemando, ele está murmurando, ele está blasfemando o nome de Deus e nada é feito. Calma, Deus pode estar dando tempo para ele se arrepender. Agora, e se ele não se arrepender? Aí não se preocupe não, está aí no versículo 22, para aqueles que não querem saber do arrependimento, para aqueles que blasfemam de Deus e acham que nada vai acontecer. Ele diz: eis que farei com que fique acamada doença. Deus está dizendo: aqueles que querem viver em pecado, dizendo que é crentes, dizendo que são meus filhos e tem uma vida dúbia, uma vida na igreja e no mundo, aí Deus está dizendo: eu mandarei doença para esse comportamento pecaminoso. Lembrando que aqui é um caso específico, tá, meus irmãos? Aí ele continua: trarei grande tribulação aos que com ela adulteram. Quer dizer, ele diz doença, agora diz tribulação. Eu vou mandar para a igreja de Tiatira, para aqueles que estão adulterando com a mulher. Já pensou? Era realmente uma profetisa de Satanás, de Baal, dentro da casa de Deus. Irmãos, quando a gente fica calado com o pecado dentro da igreja, ele cresce, ele se alastra. O pecado, ele não é um bichinho que se... Não, vamos deixar ele ali escondido no cantinho da igreja. Não deixar ele ali quietinho, é só esse pecado. Não, irmão, o pecado é um câncer que vai se alastrando, ele toma de conta de tudo se nada for feito. Aí o dono da igreja está dizendo: eu vou adoecer essa mulher, eu vou dar doença a essa mulher e vou deixar ela acamada. Mas não vai ser só ela não. Aqueles que apoiam, aqueles que estão adulterando com ela, eu também vou visitar com tribulação. Aí ele continua: com ela adultero. Finalzinho do versículo 22: caso não se arrependam das obras que ela incita. Mais uma vez ele diz: se arrependam. Eu não tenho prazer na morte do ímpio. Meus irmãos, preste atenção no que eu vou dizer agora, por favor, preste atenção. Como diz o presbítero Denilson, olha para cá. Meus irmãos, nem todas as pessoas que estão na casa de Deus são de Deus. Nem todas as pessoas que se dizem cristãs são cristãs. Dentro de uma igreja há trigo e há joio. Dentro do colegiado apostólico, dentro dos apóstolos de Jesus, havia Judas, aqueles que vendem Jesus por dinheiro, aqueles que trocam Jesus por ouro, como foi Acã, aqueles que vendem a sua consciência por dinheiro, como foi Balaão. Há muitos outros exemplos de pessoas que se diziam de Deus e não eram. Não se enganem, nem todos que estão na casa de Deus são de Deus. Está aqui um exemplo. Jesus está dizendo: olha, eu vou matar essa mulher, eu vou acamá-la, vou mandar tribulação para aqueles que apoiam, se não se arrependerem. Deus, ele é misericordioso, meus irmãos. Ele mostra uma porta de escape. Ele não tem prazer na morte do ímpio. Pelo contrário, o nosso Deus é misericordioso e bondoso e diz: arrependam-se e volte para mim. Se não se arrepender, aí eu visito com punição, eu visito com castigo, eu visito do jeito que ele quiser, até porque ele é Deus e não deve satisfação a ninguém. Aí ele continua dizendo, versículo 22 e 23, ele diz aí:
versículo 22 já foi. 23, matarei os seus filhos, continua na punição, né? Matarei os seus filhos, todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês segundo as suas obras. Sabe o que é isso? Justiça. Deus não anda punindo ninguém, lembrando que o contexto aqui é punição, não é disciplina, é punição. Deus não tem Jezabel como crente, Deus não tem pessoas que se comportam de uma maneira ímpia como crentes. Ele está dizendo assim, todos saberão, eu vou matar filhos aí que estão dizendo que são crentes e não são, eu vou fazer isso, se preocupa não. Aí ele está dizendo, mas todos saberão que eu estou fazendo isso, cada um segundo as suas obras. Deus não anda punindo o mundo sem causa. Deus não anda punindo um mundo perfeito, uma igreja perfeita. Não. As igrejas que apoiam o pecado, irmãos que ficam calados diante de pecados, Cristo está dizendo, eu visito cada um segundo as suas obras. O nosso Deus castiga porque Ele é justo. O nosso Deus, Ele pune porque é justo. Quando irmãos que são homens de Deus e mulheres de Deus, que estão se desviando para o pecado, Ele disciplina porque são filhos dele. Aí ele vai dizer à igreja de Tiatira, versículo 24, digo porém aos demais de Tiatira, a todos aqueles que não seguem essa doutrina e não conheceram, como eles dizem, as profundezas de Satanás, não porei outra carga sobre vocês, tão somente conserve os que você tem até que eu venha. Sabe o que é isso, irmãos? Entre essa igreja que tinha pecadores, a bruxa, a prostituta Jezabel, que ensinava horrores, havia homens de Deus. Já pensou? Jesus está dizendo assim, eu sei quem são os pecadores, os filhos de Satanás, que ensinam as profundezas de Satanás. Eu sei, mas eu sei quem são os meus. Eu sei quem é fiel a mim. Eu sei os meus filhos, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Olha, para vocês que não apoiam essas práticas, para vocês que são contra essas práticas, não se preocupem, eu não vou colocar uma carga sobre vocês, eu só tenho uma recomendação para vocês, perseverem na fidelidade, continuem sendo fiéis a mim. Pastor, mas fulano está se desviando, fulano está se prostituindo. Deus vai pegar fulano e beltrano que está em pecado, está em desobediência, se preocupa não. E nós? Permaneçamos fiéis a Deus. Vale a pena ser fiel a Deus, vale a pena fazer diferença nesse mundo devasto. Você está achando que a gente se esqueceu do que fizeram com Jesus no carnaval desse ano? Uma promiscuidade, pegaram a imagem de Satanás e a imagem de Cristo, e Satanás vencendo, triunfando sobre Jesus. Tem gente que acha que brincar com Deus, meus irmãos, ele vai se esquecer. Não, fica à vontade, não vai ter nada não. Há uma visita de Deus de punição para todo mundo, e a gente não deve esquecer isso. Aí Jesus está dizendo, mas se preocupa não, os que são meus, e eu faço diferença, não agora. Não há uma diferença nos salvos quanto a tribulações agora. A diferença está, meus irmãos, quando partirmos. Há uma vida eterna esperando para aqueles que são de Deus, e há uma punição eterna esperando para aqueles que não são de Deus. Ele está dizendo assim, igreja, permaneça fiel. Eu sei que você que não apoia a prostituição, não apoia a mentira desses falsos profetas, eu sei que vocês são meus, permaneçam até o fim. Você sabe qual é a evidência de um crente verdadeiro? É aquele que persevera até o fim. Pastor, eu estou salvo, pastor, eu tenho convicção que estou salvo. É mesmo, irmão? Como é que está a sua vida? Então, a sua vida é de santidade, sua vida é de glorificar a Deus. Você tem uma vida de perseverança. Preste atenção, meus irmãos, que o salvo persevera. A evidência de um salvo em Jesus é a perseverança. Quem tem boca diz o que quer, meu filho, mas a nossa vida deve evidenciar que somos de Deus. Por isso que ele diz, versículo 25, tão somente conservem o que vocês têm até que eu venha. Você sabe, pastor, quanto tempo eu tenho que ser fiel a Deus? Até a morte, meu filho. Bom? Pastor, se eu viver 95 anos, seja fiel durante 95 anos. É até a morte a nossa fidelidade ao nosso Deus. Logo depois disso, ele faz promessas diante dessa igreja, que há aqueles que não eram dele, né? Diga-se de passagem, nem todos que estão na igreja são de Deus, né? Mas ele faz uma promessa para aqueles salvos, para aqueles que estavam
diante dessa situação tão incômoda, e infelizmente alguns estavam tolerando, não confrontavam o pecado, mas ficavam calados. Mas alguns que começaram a combater, aí Jesus diz isso aqui, 2 promessas apenas, versículo 29 e versículo 28. A promessa é essa: ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e o cetro de ferro as governará e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. A linguagem poética, né? A linguagem simbólica do livro de Apocalipse, ele está dizendo, é algo simples, irmãos. Ele está dizendo assim: aqueles que são meus, quando eu vim implantar o reino sobre a terra, eles terão autoridade privilegiada. É isso que ele está dizendo. Aqueles que são meus reinarão comigo, não serão subjugados, pelo contrário, serão reis e rainhas. Eles vão reinar ao meu lado com autoridade incomparável. É isso que ele está, é uma promessa para o vencedor. Pronto, só tem isso, pastor? Já é uma maravilha, né? Reinar com ele já é uma bênção de Deus. Ele tem outra promessa. Está no versículo 28, ele diz: assim como também eu recebi a autoridade do meu Pai, eu lhe darei ainda a estrela da manhã. O que é a estrela da manhã, segundo o livro de Apocalipse? É o próprio Jesus, irmãos. É a presença de Deus, é o acesso à estrela da manhã. Ele está dizendo: olha, vocês terão autoridade, mas não se preocupem, melhor que isso, vocês me terão com vocês para sempre. Eu estarei com vocês, tá bom? Eu darei a vocês a estrela da manhã. Lembrando que a estrela da manhã é o sol que nos dá a esperança de um novo dia. Jesus está dizendo: vocês nunca hão de perecer. Aí ele termina dando essa advertência a todos nós. A advertência é essa: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Meus amados irmãos, vigiemos, pois, cuidado com a tolerância. O pecado, ele mata, ele leva o homem ao inferno. Há uma condenação eterna. Cuidado com o pecado, não brinque com ele. Satanás, ele é um estelionatário. Ele promete vida e paga você com a morte. Cuidado com o pecado, ele anestesia, né? O pecado no nosso paladar, ele é doce, mas quando ele desce ao nosso estômago, ele é fel, ele é amargo, ele é um veneno. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado com o pecado. Todo cuidado é pouco com a desobediência a Deus. Sejamos, pois, santos, como o santo nosso Deus. Perseveremos diante de todas as tribulações, porque aquele que persevera, há um governo, há uma promessa de reinar com ele, e temos a estrela da manhã. Deus abençoe sua vida. Lino Baterias é nosso lojão, fazemos entrega em seu domicílio, nem nos feriados cessamos o auxílio para satisfazermos nossa região. Sábado e domingo é o nosso plantão, 24 horas pode nos ligar. Nossos vendedores sempre vão mostrar preços excelentes, qualidade pura com o atendimento que você procura. Lino Baterias, o melhor lugar. Rua Felipe Camarão, no bairro Aeroporto, em Mossoró. Plantão 24 horas, sábado, domingo e feriados, atendendo Mossoró e região. Fone 988974464. Lojão da Fábrica. Lino Baterias, o melhor lugar para comprar a bateria para o seu veículo. Tu és o Deus dessa terra, tu és o rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas são por vir,
grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Diga! Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança Para os perdidos, Tu és a paz pros cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Bem alto, diga! Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Eu creio. Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Aleluia. Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Eu creio. Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Quantos creem? Quantos creem? Aleluia. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Aumenta o volume da tua voz, diga. Ninguém. É como o nosso Deus. Mais alto, mais alto, mais alto. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas são por vir, grandes coisas. Aleluia. Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Quantos creem? Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Eu creio. Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Oh, acontecer aqui, acontecer aqui, vão acontecer aqui. Hey! Oh, sim, Jesus, nós cremos. Nós cremos que o melhor de Deus ainda está por vir. Nós cremos que a glória da última casa será maior que a primeira. Se você crê nisso, faça barulho. Finalizando, dizemos a cada um dos nossos ouvintes: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Acabamos de apresentar mais uma edição do programa Voz Evangélica da Igreja de Cristo. O nosso convite para estarem conosco no próximo programa. Até lá!